Meus alunos e alunas do nono ano, estou trazendo aqui essa aula para vocês, é considerada uma aula remota, onde nós iremos falar desse tópico aqui da matemática chamado de medida de tendência central. Esse é um tópico da matemática também, né? Que a gente vai estar falando para você, que aqui fica ligado à área da estatística, né? Chamada. Então, essas medidas de tendência central, o nosso livro aborda como se já fosse o conteúdo que você já conhecesse, mas eu vou partir do princípio de que vocês não conhecem nada ainda relacionado à medida de tendência central. Eu quero estar lendo com vocês esse tópico e vou explicando através dos exemplos que nós temos aqui o que significa essas medidas. Então, primeiro nós temos aqui essa nossa colega dizendo o seguinte: coletar, organizar, ler, interpretar e construir representação de um conjunto de dados de variável faz parte do que se entende por tratamento da informação. Por meio da informação devidamente decodificada é que entramos em sintonia com o mundo real. A necessidade de compreender informações veiculadas por meio de diversas linguagens e plataformas indica a importância de se habilitar no recolhimento de dados e na análise de informações por meio de instrumentos como tabelas, gráficos, mapas, esquemas, algoritmos, etc. Igualmente importante é aprender a efetuar cálculos de medidas de tendência central já estudadas, né? Eu estou partindo do princípio que você não conhece, e também medida de dispersão. Para que serve isso? Como interpretar, como analisar informações que sejam apresentadas através dessas medidas, né? Então, assim nos capacitamos em resolver e formular problemas, tomar decisões e fazer previsões que determinarão melhores opções para a vida pessoal e até para a comunidade na qual vivemos. Então, vamos recordar aqui alguns conceitos considerando a seguinte situação. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela são de dados fictícios, né? E o que ela traz? Aqui ela tem 3 linhas, essa tabela. Tem uma linha que tem avós e netos na mesma casa. A outra linha tem número de avós residentes e tem a frequência absoluta. O que foi feito aqui? Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa buscava saber o número de avós que residem na mesma casa de cada aluno do nono ano. Então, você que está no nono ano, alguém chega para você e pergunta: quantos avós moram na tua casa? Então, baseado nessa pergunta, nós encontramos algumas respostas e essas respostas foram colocadas nessa tabela. O que a gente pode observar nela? Que tem 19 pessoas que responderam que não mora nenhum avó com eles. Teve também 19 pessoas que disseram que mora um avô com eles. Um avô ou uma avó, né? Teve 9 alunos que disse que tem 2 avós morando com ele. E teve também 2 alunos que tem 3 avós morando com eles. E tem uma pessoa que mora 4 avós com eles. Então, essas informações que estão sendo apresentadas aqui, a gente vai usar para mostrar para vocês o que são as medidas de tendência central, que é o nosso assunto, né? Então, primeiro, embora essa seja uma situação bastante simples, e os valores da variável número, veja aqui que aparece a palavra, né? Variável número de avós que reside na casa do aluno já esteja organizado na tabela de distribuição de frequência, né? Aqui já estão organizados nessa tabela chamada distribuição de frequências. Essa palavra frequências é exatamente o número de vezes que cada uma das respostas foram dadas. Por exemplo, teve 19 pessoas que disseram que não mora ninguém na casa deles, de avós, né? Então, é uma frequência, o número 0 aparece 19 vezes. Como também teve 19 alunos que
respondeu que mora um avô, uma avó, né? Por exemplo, morando com eles. Então, esse número que nós chamamos de frequência. Ainda podemos observar outros aspectos desse conjunto de valores por meio das medidas de tendência central. Essas medidas, que nós chamamos na matemática de moda, média aritmética e mediana. Então, vamos ler com vocês aqui o que são essas medidas. Olha, em um conjunto de dados, moda é o elemento numérico ou não que se destaca por apresentar a maior frequência absoluta. Se dois ou mais elementos desse conjunto tiverem a mesma frequência absoluta, maior do que os demais, esses elementos serão as modas do conjunto. Porém, se todos os elementos tiverem a mesma frequência, o conjunto não tem moda, ele é chamado de amodal. Então, se nós formos olhar aqui nessa tabela, veja que nós temos aqui o 0, que aparece 19 vezes, e tem o número 1, que aparece 19 vezes. Então, nessa tabela, a moda dessa tabela é 0 e 1. Por quê que é o 0 e 1? Porque foi o maior número de respostas foi 0 e 1. Então, nós falamos aqui que a moda é exatamente esse número que tem maior número de respostas, né? E a média aritmética de dois ou mais números é a razão, né? Lembrando que essa palavra razão significa divisão entre a soma desses números e a quantidade de números dados. Então, a média aritmética é você soma os números e divide pelo número de números, né? Se você somar, por exemplo, 2 mais 3, por exemplo, se você soma aqui 2 mais 3, você tem 5. Se você dividir por 2, exatamente porque são dois números, você vai encontrar 2,5. Então, isso significa média, ou seja, a razão, ou seja, essa divisão entre a soma desses números e a quantidade de números. Veja que eu somei o 2 mais 3 e dividi por 2 porque são dois números. É o que nós encontramos a média aritmética. E a mediana de um conjunto de valores ordenados, essa palavra ordenados é que quando a gente vai fazer, para descobrir qual é a mediana, você tem que escrever os números, que nós chamamos os números em rol. O rol é quando você escreve aquela sequência de números do menor para o maior, ou na ordem crescente ou na ordem decrescente. O rol é exatamente aquele número do meio, né? Desculpa, a mediana é exatamente aquele número do meio naquele rol de dados, né? Então, se você tem, por exemplo, 5 números, que é um número ímpar de termos, o número é o termo central. Você, por exemplo, tem assim, o número 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu já estou escrevendo eles aqui em rol, ou seja, do menor para o maior, e veja que o número 5 é o que está no meio. Então, ele é a nossa mediana. Ele é um número ímpar de termos. Se nós tivéssemos aqui mais um termo, por exemplo, aqui o número 2, e eu já tivesse agora 6 termos, a nossa mediana você teria que juntar o 4 mais o 5 e iria dividir por 2, né, para você encontrar a mediana quando você tiver um número par de termos. Então, vamos aqui continuando. O que diz aqui na frente? Na situação anterior, como eu já falei, vamos repetir aqui, as modas do número de avós que residem na mesma casa dos alunos do 9º ano, por terem maior frequência, no caso 19, é o 0 e o 1, que são chamadas as modas. A média aritmética é dado pela expressão. Essa expressão aqui significa exatamente o 0 19 vezes, que foi a 19 respostas que não mora ninguém, né, sendo avô com aquele aluno, e teve 19 vezes o número 1, mais 9 vezes o número 2, 2 vezes o número 3 e 1 vez o número 4.
Veja que aqui nós estamos encontrando a média, que é exatamente a soma do número de termos dividido pela quantidade de algarismos. São 19 mais 19 mais 9 mais 2 mais 1, você tem 50. E a soma desses algarismos, você encontrou 47. A soma desses números, você encontrou 47. Dividindo 47 por 50, você tem 0,94. E 0,94 é a nossa média aritmética. Aqui, mais embaixo, você vê, escrevendo em ordem crescente, o conjunto dos números de avós que residem na casa dos alunos do 9º ano, isto é, escrevendo, o que eu falei, a palavra, escrevendo em rol. Escrever em rol é escrever os números do menor para o maior, ou também do maior para o menor, e você, fazendo dessa maneira, você possa encontrar, no caso, a mediana. Então, veja aqui, olha, que esse 19 é exatamente a quantidade de zero que eu tenho aqui. Ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 19 zeros, 19 número 1, tem 9, 2, né, 9 número 2, 2 número 3 e 1 número 4. Então, dessa maneira, você observe que é um número par de termos, são 50 números. Então, você vai usar o de número 24, né? Aliás, o número 25 e o 26. Então, veja aqui comigo, aqui, ó. Os termos centrais aqui, como aqui o número, a quantidade de número é par, a gente vai encontrar a média aritmética entre os dois termos centrais. Então, veja aqui, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? 25 números. Eu estou riscando aqui o número 1. E eu vou agora ver pelo outro lado. Veja aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, olha, eu vou contar aqui esses dois números, que são os números centrais aqui, né? Você vai juntar eles, né? Você tem aqui essa quantidade de números, essa quantidade aqui, e eles são os termos centrais, né? Então você vai juntar eles dois, no caso 1 mais 1, e dividir por 2, que você tem 1. Então esse número 1 representa a mediana, né? Representa a mediana desse conjunto de dados aqui. Então, quanto à distribuição dos valores, ainda podemos observar que ela apresenta uma amplitude. O que significa amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor da variável estudada. Qual é a variável estudada? O número de avós que residem na casa dos alunos do 9º ano. Então, a amplitude é 4 porque teve uma resposta 0 e teve também resposta 4. Então, a amplitude desse conjunto de dados, ou seja, vai ser a diferença entre o maior número, que é 4, menos o menor, que foi 0. Então, 4 menos 0 é igual a 4, que é a amplitude desse conjunto de dados. Então, fica aqui a explicação desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu falei aqui. E fica aí um convite para que vocês façam essa atividade, que tem logo após aqui, né, na mesma página 135, tem uma atividade. Essa atividade é o quesito 1, 2, 3, né, que vocês pudessem fazer. E qualquer dúvida, interajam comigo aí pelo aplicativo de mensagem, tá bom?